Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Sou a professora Elaine, vou moderar a aula da professora Andreia e nossa aula de hoje, um país de pequenos habitantes. Vamos para o tema da aula. Pode colocar para eles, por favor. Então, tema da aula, a construção das personagens e do narrador em textos narrativos ficcionais. Objetivos. Reconhecer recursos de construção das personagens e do narrador e analisar a importância deles em textos narrativos ficcionais. Exercitar a leitura em voz alta de textos narrativos, ampliar o vocabulário. Andreia? Bom dia, 7º ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa. E as pessoinhas me amarraram aqui no sofá também, que eu não consegui sair, como as pessoinhas amarraram Gulliver. Vamos lá, acolhida. Você conhece a obra Viagens de Gulliver? Conte-nos. Vamos lá? 2 minutinhos para vocês contarem para nós. Vamos lá então. Ó. A aluna Emanuele da Procimone disse, sim, eu vi um filme também. Aí temos aqui a Lana da Procilvana, eu conheço. Depois a Sofia da Pro Rosângela, conhece, sim, eu conheço. A Michele, conhece a partir do filme, né? Da Pro Mariana. A Nicole, não gostei da história. Depois a Júlia e a Larissa responderam que não, da Pro Arlete. Vários alunos colocaram que não, viu, Andréia? Eu acho que não mesmo, viu, Elaine? Eu acho que é mais difícil. Eu vou falar assim, a minha experiência, até nós já conversamos sobre isso, e você também falou que não lembra desse desenho. Mas havia um desenho que era assim, recorrente na TV. Isso, eu sou nasci na década de 70, né? Então, quem é da mesma época que eu vai lembrar. Existia esse desenho e o começo do desenho já era com o Gulliver sendo amarrado ali, né, na praia. As pessoinhas passando por cima dele, passando um monte de corda e tudo mais. Então, quem é da minha época... Ó, a Pro Virgínia colocou, tinha um desenho das Viagens de Gulliver. Tinha sim, eu lembro, começava dessa forma, era bem legal.
Não lembro assim de episódios, mas eu lembro que existiu o desenho, eu lembro desse começo, acho que o que mais me chamou a atenção. Então vamos lá, eu vou falar só um pouquinho do Jonathan Swift, né, que é o autor, fiz umas anotações aqui. Ele nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1667. E ele morreu em 1745, mentalmente abalado, olha só, né? E no epitáfio dele, que ele próprio escreveu, ele colocou: aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, deão desta catedral, porque ele foi enterrado lá naquela catedral, de onde ele era deão, que é uma autoridade eclesiástica acima do vigário e do papa. Então ele colocou: aqui jaz o corpo de Jonathan Swift, deão desta catedral, onde a feroz indignação já não pode mais dilacerar seu coração. Vai, viajante, e imita, se puderes, um homem que era intrépido defensor da liberdade. E isso essa questão da liberdade é abordada bastante nessa obra dele, né? Inclusive. Então, é um livro em 4 partes, e a gente vai falar um pouquinho da primeira parte, né? O trechinho que está retirado é da primeira parte. Então, na primeira parte, o médico cirurgião Gulliver, após naufrágio, chega a Lilliput, onde tudo é minúsculo em relação a ele. Nessa ocasião, né, ele satiriza, então, as pretensões dos poderosos, as intrigas mesquinhas e os bastidores das cortes reais por meio da arrogância de pessoazinhas que Gulliver poderia esmagar com uma pisada. Então, essa é a questão, por isso que eu lembro bem desse comecinho, eu falo, né, dele lá na praia, deitado, de barriga para cima, e as pessoazinhas que o amarravam, né, de várias formas e tudo mais. Era bem engraçado. Quem lembra, quem assistia esse desenho, assistiu ao filme Paraná, vai lembrar desse comecinho. Então vamos lá, vamos à leitura do trecho que nós temos aí para fazer comentários. Vamos fazer a leitura de um trecho da obra de Gulliver, então de Jonathan Swift. Andei quase 1/4 de légua sem avistar casa alguma, nem encontrar vestígios de habitantes, embora esse país fosse muito povoado. O cansaço, o calor e o meio quartilho de aguardente que bebera ao deixar o navio tinham me dado sono. Deitei-me na relva, que era de uma finura extrema, e pouco depois dormia profundamente. Dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei, tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Vi-me deitado de costas, notando também que as pernas e os braços estavam presos ao chão, assim como os cabelos. Cheguei a observar que muitos cordões delgadíssimos me rodeavam o corpo, das axilas às coxas. Só podia olhar para cima. O sol começava a aquecer e a sua forte claridade feria minha vista. Ouvi um confuso rumor em torno de mim, mas na posição em que me encontrava só podia olhar para o sol. Em breve, porém, senti mover-se qualquer coisa em cima da minha perna esquerda, coisa que me avançava suavemente sobre o peito e me subia quase ao queixo. Qual não foi o meu espanto quando enxerguei uma figurinha humana que pouco mais teria de 6 polegadas, empunhando um arco e flecha e com uma aljava às costas. Quase ao mesmo tempo, os meus olhos viram mais uns 40 da mesma espécie. Então, esse é o comecinho, né? É um pouquinho aí da história e com esse trecho que nós vamos trabalhar. Coloquem o próximo slide, então, que eu consegui essa imagem. É bem assim, ó, se vocês prestarem atenção, se der para aumentar aí no celular de vocês, no computador, onde vocês estiverem, quem está na TV está vendo melhor, então, como se fosse um Gulliver aí, né, de barriga para cima deitado, e se vocês olharem ao lado, há várias pessoinhas aí, pessoazinhas que ele fala, tá bom? É como para mostrar mais ou menos como ele havia ficado, né, a posição que ele havia ficado e como ele tinha sido aí amarrado, né? Então vamos lá, estudo do texto. Elaine, agora é com você, vamos lá. Bora. Coloca para mim, por favor. Vamos lá, então, para a primeira questão. Essa história é muito antiga, escrita em 1726.
Apesar de ter sido traduzida e atualizada, ainda há alguns termos que não são comuns na língua que falamos em nosso cotidiano. Faça uma prévia pesquisa utilizando um dicionário físico ou online sobre os termos abaixo. Então, temos aí o primeiro, quartilho, relva e delgadíssimos. Faça uma pesquisa aí rápida, né? Como colocou aí no slide, pode ser no dicionário online, físico, ou se você tiver alguém aí próximo que possa te auxiliar, você pode pedir ajuda também, ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? Vamos lá, então, algumas respostas. O Vitor, da ProSara, colocou relva, lugar gramado, coberto por ervas. Depois aqui, vamos ver, a Janaína, da ProElaine. A unidade de medida de capacidade para líquidos, a primeira, né? A primeira palavrinha. Deixa eu ver aqui, qual mais de aluno. Acho que é Maia, não estou conseguindo interpretar, é aluna da ProMárcia. A. Antiga medida de líquidos, cerca de meio litro. Deixa eu ver aqui. O Maicon, da Provânia, colocou relva, lugar gramado, coberto por ervas. Mais, Andréia? Não, tudo bem, vamos lá, vamos colocar a resposta para eles, então? Colocando a resposta, cadê o slide? Isso, vamos lá então. Quartilho, então como colocaram aí, medida de capacidade para líquidos equivalente a meio litro. Relva, então, erva rala e rasteira, vegetação desse tipo, frequente, gramíneas, que crescem naturalmente pelos campos, né? Falta um M aí. Delgadíssimos, que tem pouca espessura, fino. Havia mais palavras, tá, gente? Mas como o nosso tempo é curto aqui, eu escolhi 3, ok? É uma possibilidade, então, você buscar as palavras que você não entende, que você não compreendeu naquele momento, no dicionário. Se você, de repente, já não passou pela possibilidade de entender pelo contexto, ok? Não entendeu? Só não fique sem procurar, né? Senão você vai para frente e às vezes vai fazer falta para o seu entendimento, sim. Então, pelo contexto você não conseguiu, busque no dicionário, que nós fizemos agora, e no dicionário você encontra o significado mais adequado para aquele contexto, ok? Vamos lá. Segunda questão, então, Elaine. Vamos lá, então. 2. Quem é o narrador dessa história? Ele é personagem narrativa ou apenas a observa?
como você chegou a essa conclusão, ok? Então, vocês vão observar quem está narrando essa história, tá bom? Ele participa ou não da narrativa, dos fatos, tá? A partir do trechinho que nós lemos. E a 3, como são os habitantes do lugar onde a personagem se encontra? A Andréia já deu aí até a resposta para vocês, né? Andréia, me ajuda aqui. Você acha que para a gente voltar ao texto para eles um pouquinho ou não? Isso, vamos dar uns 2 minutos para eles. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Vamos dar 2 minutos para eles e nós voltamos um pouco nos textos, né? Tá, Elaine? 1 minuto para cada parte aí. Tá. Dei um print, gente. A gente começa assim, a gente dá um print, dê um print nas perguntas e nós voltamos os textos para vocês, 1 minutinho para cada parte. Tá bom, Elaine? Ótimo. Vamos lá, então, coloquem as perguntas para eles, por favor. Deem um print na tela. Então, vamos lá, 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos trocando aí a tela, colocando os textos para vocês acompanharem, tá bom? Vamos lá, então, 2 minutinhos. Vamos lá, então, ó. O Samuel da Proterezinha colocou narrador personagem. Depois, a Pro Ruth colocou narrador em primeira pessoa, né? Narrador personagem. E colocou lá o verbinho andar, que está conjugado aí na primeira pessoa. Depois o aluno Guilherme da Pro Márcia colocou primeira pessoa. Ayrton, da Pro Sandra, narrador personagem, também colocou o verbo andar aí, andei. Ah, muito bom. Vitória, da Pro Alice, a 3, colocou assim, menor que o normal. Eles eram menores que o normal. Tá bom? Mais ou tá bom? Não, tá bom, vamos lá, vamos colocar as respostas para eles, e aí eu vou lendo, vou acompanhando com vocês, vamos lá. Então, a primeira, né, na verdade, a segunda pergunta era, quem é o narrador dessa história? Ele é personagem da narrativa ou apenas a observa? Como você chegou a essa conclusão? Então, muito bom, os que colocaram aí a questão do verbo em primeira pessoa, né? Então, o narrador é também personagem protagonista da narrativa. Ele é um viajante que chega a um povoado desconhecido. Alguns recursos linguísticos marcam a voz desse narrador. Então, é o que vai nos mostrar por que chegamos a essa conclusão, né? O uso da primeira pessoa no singular e a descrição dos sentimentos e da reação do viajante ao ter contato com os pequenos habitantes, né? Então, responderam certinho na 2. A 3 agora, vamos lá. Como são os habitantes do lugar onde a personagem se encontra? Então, os habitantes são pequenos, têm pouco mais de 6 polegadas, que seria em torno de 15 centímetros.
portam arco e flecha e aljava nas costas. Ok? Vamos para a questão 4. Bora lá. Vamos lá, então. Elaine, fala quanto a gente tem de tempo, que eu estou perdida aqui. 5 minutos. Ah, então vai que dá. Vamos lá. Bom, vamos lá, então. Pode colocar para eles, por favor. No trecho, dorme durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, Dormi durante 9 horas seguidas. Ao cabo desse tempo, acordei. Tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Por que Gulliver não consegue levantar? 1 minutinho, então, para vocês responderem. Vamos lá? Pode dar mais. Pode dar mais? Mais de um. Isso, e pode voltar no texto, Elaine. Essa é a última. Então, tá bom. Vamos lá. 2 minutos. Não, desculpa, não é não. Não pode não. Não pode não, Elaine. 1 minuto tá bom. Então, vamos lá. Mais uma. 1 tá minuto. Bom. Pode colocar para eles, por favor. Vamos lá. Obrigada. Nada. Vamos lá, então. Ó. O aluno Cauã da Procíntia estava amarrado. Ana Sofia, da Vila Magine, 2, estava amarrado. Isabela da Prolúcia estava amarrado. Todos disseram que ele estava amarrado. Andréia? Vou reler aqui o trechinho, então, ó. Ele coloca assim, ó. Ao cabo desse tempo, acordei, tentei levantar-me, mas em vão o fiz. Vi-me deitado de costas, notando também que as pernas e os braços estavam presos ao chão, assim como os cabelos. Cheguei a observar que muitos cordões delgadíssimos me rodeavam o corpo, das axilas às coxas. Só podia olhar para cima. O sol começava a aquecer e a sua forte claridade feria-me a vista. Isso mesmo, pode colocar para eles a resposta, para eles darem um print. Na resposta 4. Olha lá. Vamos lá, resposta 4. Gulliver não consegue levantar porque está amarrado por finos cordões que o prendem da axila às coxas, fazendo com que ele só consiga visualizar o sol. Foram os pequenos habitantes que o amarraram. Vamos lá, Elaine, quinta. Vamos lá, então. Coloque para eles, por favor. Qual foi a reação de Gulliver ao ver os habitantes daquele povoado? Como ele se sentiu? Transcreva o trecho que mostra como você chegou a essa conclusão. Então, dei um print aí rapidinho. 1 minutinho para vocês responderem. Vamos lá? Precisa voltar um pouquinho, né, Elaine, no texto, nessa? Sim, aham. Eles precisam do trechinho. Vamos ver se Sim. eles lembram, né? Se eles não lembrarem, a gente coloca depois. Fechado. Tá bom? Vamos lá, então? Pode ir. Vou ler duas rapidinho aqui. A Maria Clara do Pro Jefferson.
qual foi o meu espanto? E a Marina da Procilmara, ele ficou confuso. Andrei, o relógio já está maluco. Vamos lá? Então vamos lá, coloquem a resposta para eles, vamos ler aí, porque estava lá no finalzinho, na segunda parte do texto, né? Então, o viajante ficou muito surpreso ao ver o tamanho dos habitantes, conforme justifica o trecho. Qual não foi o meu espanto quando enxerguei uma figurinha humana que pouco mais teria de 6 polegadas, empunhando um arco e flecha e com uma aljava às costas? Bom, vamos lá, rapidinho então, na aula de hoje, reconhecemos cursos de construção das personagens e do narrador e analisamos a importância deles em textos narrativos ficcionais. É claro, gente, é um pouquinho que a gente pode fazer, né? Exercitamos a leitura em voz alta de textos narrativos e ampliamos o vocabulário. Dá tempo de colocar as habilidades para eles darem um print? Dá tempo? Vamos lá, pros. Deem um print, mais um slide com habilidade. Mais um print. E avaliem a nossa aula, por gentileza. Obrigada, Elaine. Obrigada, produção. Obrigada, 7º ano, professores e alunos. Quinta estaremos de volta. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.